aula passada, nós falávamos de crescimento econômico. Nossa preocupação é entender por que alguns países, ou algumas sociedades, se preferirem assim, ficam ricas e outras não, numa abordagem econômica. Esse tema de crescimento econômico é muito amplo. Então, certamente, aqui tem muita gente que não é da economia, vocês discutiram essas questões em abordagens diferentes nos seus cursos. Aqui é um curso de economia brasileira, mas economia. Então, a nossa abordagem foi mais econômica, nós queremos entender o aspecto econômico dessa discussão. Então, nós focamos nas principais abordagens. Nós tratamos da abordagem que olha para a produtividade, geralmente mais associada à agenda de reformas, o pessoal que chamam de reformista, nesse sentido pós-década de 90, porque nos anos 60 o sentido de reformista era bem diferente. E nós tratamos também da abordagem desenvolvimentista, olhando para a estrutura produtiva da economia, em particular para o papel da indústria. Nessa aula nós vamos discutir outro tema importante em macroeconomia. De novo, nós não vamos aprofundar a discussão, a ideia é só colocar conceitos importantes para que nós possamos, depois, quando falar da experiência brasileira, dos vários governos, das políticas, nós termos alguma base de conteúdo teórico para a gente saber o que está falando. Então é essa a ideia, não é uma coisa profunda, não é nada do tipo. Então, nós vamos falar das flutuações. A flutuação está preocupada em saber, não porque que tem país rico e pobre. Aliás, é sempre bom lembrar que essa discussão de países ricos, pobres, talvez seja a origem da economia. O primeiro livro de economia, reconhecidamente, de Adam Smith, ele era um inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Claramente era a preocupação do que hoje a gente chama de crescimento. E Adam Smith apontava para a produtividade como o motor, a coisa mais importante para explicar essa diferença. Mas aqui, na parte de flutuações, nós não estamos interessados nessa propriedade de longo prazo. Nós estamos interessados nas flutuações que acontecem em prazos mais curtos. Eu não quero saber por que o PIB dos Estados Unidos, o PIB per capita dos Estados Unidos é muito maior que o do Brasil. Eu quero saber por que o Brasil estava tão bem em 2010, 2011 e por que se meteu numa crise tão grande em 2015. Ou por que esses ciclos acontecem em todos os países do mundo. Você tem anos bons seguidos de anos ruins. Países pobres passam por isso, países ricos passam por isso. Então nós vamos discutir essas abordagens, é o que a gente chama de flutuações, né? Os dois grandes campos da macroeconomia, crescimento e flutuações. Em flutuações tem uma equação que vocês devem ter visto lá no curso de introdução à economia, eu acho que todo mundo fez, que é essa daqui. Às vezes não tem o x e o m lá, é só c mais i mais g. Mas digamos que a nossa equação mais importante para entender macroeconomia, principalmente flutuações, ela está dizendo o seguinte: o PIB, que é dado por y, é igual à soma do consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. A ideia é a seguinte: o que é produzido num país, y, e nós já vimos que o que é produzido no país é igual à despesa no país e à renda, já vimos essa igualdade, discutimos lá atrás. O que é produzido no país ela é igual a... O que é produzido no país ou vai para consumo, ou vai para investimento, ou vira gasto do governo, né, ou consumo, ou investimento, ou vira gasto do governo. Parte do que é produzido no país vai para o exterior. Então, C mais I mais G mais X. Então, se eu produzir um carro, esse carro virou consumo, esse carro virou investimento, ou esse carro foi consumo do governo, que é o G, ou eu exportei esse carro. Delas uma. Mas se eu não conseguir vender o carro e ele ficou no meu estoque? Investimento. Para todos os fins, estoques fazem parte do investimento. Depois a gente discute isso com calma. Só que parte do que é consumido e investido no país, ou mesmo consumido pelo governo, não foi produzido no país. Né? Se você comprar um carro importado, é consumo no Brasil, mas não é produzido no Brasil. Se você compra uma camisa importada, é consumo no Brasil, mas não é produzido no Brasil. Se você importa uma máquina, é investimento no Brasil, mas não é produzido no Brasil. Então, esses valores importados têm que ser descontados, por isso o menos M. Então, o que é produzido no Brasil ou é consumo, ou investimento, ou gasto do governo, ou exportação, tem um desses destinos, e parte do consumo, do investimento e do gasto do governo foi obtido no exterior, por isso o menos M. Então, essa é a relação fundamental de macro, Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Consumo. Todos os bens e serviços comprados pelas famílias e divide-se em três categorias. Bens duráveis,
automóvel, geladeira, eletrodomésticos em geral, bens não duráveis, alimentação e bens que você gasta muito rápido, e serviços, cortar cabelo, assistir, vai num restaurante, tudo isso são os nossos serviços. Tem uma parte aqui do consumo da família que as famílias compram, mas não vira consumo, que são as residências. Toda estrutura vira investimento. Então, no investimento tem os bens adquiridos para uso futuro. Investimento fixo das empresas, investimento habitacional fixo, que é exatamente casas, apartamentos que as famílias compram, ou mesmo se for para a empresa também não tem problema, investimento. E os estoques, como eu disse, os estoques fazem parte do investimento. Os estoques aqui fazem parte do investimento. Aí você pode perguntar, mas se eu compro um automóvel, ele também é para o futuro. Eu vou usar esse automóvel por, sei lá, vários anos. Tem uns que vão usar para o resto da vida. Tem amigo meu que tem mais de 10 anos no automóvel. É verdade, mas aqui tem uma certa. Tem que ter um ponto de decisão, senão é muito difícil separar quem é quem. Então, aqui, na maioria dos países, isso é padronizado pela ONU, só das famílias, assim, só o que entra no investimento é habitação, que são as estruturas. Em teoria, não. Alguns modelos teóricos eles pegam os bens duráveis e jogam como investimento exatamente por essa lógica. Eu, quando compro uma televisão, ela vai me prestar serviço por vários anos, o mesmo vale um automóvel. Mas é uma discussão mais teórica. Na prática, bens duráveis é consumo. Consumo do governo são bens e serviços adquiridos pelos governos federal, estadual ou municipal. Presta atenção. Nem todo gasto do governo é consumo do governo. Isso é importante. Se você for lá nas contas nacionais e olhar consumo do governo, aquele valor não é igual ao gasto do governo que você encontra, por exemplo, no Tesouro. Por quê? Porque o consumo é só o que o governo de fato está consumindo. Então, por exemplo, quando o governo tem um programa aposentadoria, é gasto. O governo está pegando aquele recurso e é um gasto. Lá nas contas nacionais tem pagamento de pensões como gasto. Mas não é consumo, isso é uma transferência. O governo está pegando esse dinheiro e transferindo para as famílias. Bolsa Família, pagamento de juros, tudo isso são transferências que o governo faz para famílias. Então, consumo do governo não é gasto do governo. Consumo é que o governo de fato está consumindo. Tem uma discussão interessante aqui, que é complicada, que é um pouco o seguinte. Bens públicos que são ofertados pelo governo, como é que entra aqui, já que não tem preço, né? Então você vai nas contas nacionais, eles criam um item chamado administração pública, que é exatamente onde estão esses bens, inclusive educação, a UNB, e lá você vai ter o seguinte, você usa como medida de valor desse setor o salário dos servidores. Isso é complicado, porque aí quando o salário aumenta parece que o governo está consumindo mais. Em parte está, no sentido, mas em parte não. Essa relação aí é meio delicada. Mas, de novo, tecnicalidade. O que é importante é saber consumo do governo é aquilo que o governo está consumindo. E, finalmente, as exportações líquidas, que é X menos M, são os serviços exportados menos os bens e serviços exportados menos os bens e serviços importados. Isso eu vou chamar, às vezes, de exportação líquidas. Algumas vezes não, eu vou dar o nome, exportação menos importações. Então, esses são os principais componentes dessa equação ou também chamados principais componentes da demanda do país. Demanda por consumo, por investimento, por consumo do governo e as exportações líquidas. Se é fácil entender a natureza dessa equação, a dificuldade, e aí é onde entra essa briga de macroeconomista, que um diz uma coisa, outro diz uma coisa, o teto de gasto é importante, o teto de gasto vai matar a economia brasileira, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Parte dessa polêmica está na leitura dessa equação. Na leitura dessa equação. Essa igualdade é o que a gente chama de igualdade contábil. Quem aqui é de contabilidade vai entender fácil. É como se você montasse os balanços e desse que o ativo tem que ser igual ao passivo. Ela tem que ser igual por construção. Os conceitos são definidos para ser igual. Então não tem como discutir a igualdade. Quando eu passo para a teoria, aí a coisa pega. Quando eu passo para a teoria, eu tenho uma discussão importante. Como se dá a relação de causalidade nesses termos? Você tem um dado Y, quer dizer, você produz uma quantidade, e a partir dessa produção, você avalia como esse valor é dividido nos elementos da despesa. Vamos pensar assim, a economia produziu 1 milhão de toneladas desse bem. E aí, uma parte vai para o consumo, uma parte vai para o investimento, uma parte vai para o governo, e uma parte exportações líquidas. Então, o Y,
que causa, né, a causalidade vem nessa direção. Ou é o contrário, a soma desses elementos que dizem o valor de Y. Essa é talvez a discussão central da macroeconomia. Esse pessoal aqui é o pessoal que chama do lado da oferta, a produção que determina essa soma. Essa turma é a turma da demanda. Chicago, Keynes. Nos Estados Unidos é muito comum falar água doce, lá eles falam fresh water, porque Chicago e várias universidades que usam essa abordagem estão nas regiões dos lagos. Aqui, MIT, Harvard e universidades que gostam dessa abordagem estão no litoral, então é água salgada, fresh water, salt water. Às vezes falam aqui clássico, keynesiano, oferta, supply side, demanda, e assim por diante. É claro que é muito mais sofisticado do que isso e tem uma área aqui de interseção importante. Não pensem nisso como dois extremos que não conversam, não é assim que funciona. Às vezes até um erro nosso, quando a gente ensina, a gente mostrar como dois extremos, porque dá a impressão que não conversam. Não, tem muita coisa aqui no meio, muita coisa que concilia as abordagens. Só é importante ter na cabeça as duas referências para entender as diferenças. Por exemplo, nesse mundo que vem nessa direção, se o governo aumenta o gasto dele, isso significa menos consumo, menos investimento ou menos exportações líquidas. Mas vamos pensar consumo e investimento que facilita. Ou seja, o governo está consumindo mais. Ou vai ter menos investimento, menos produção no futuro, ou vai ter menos consumo. As famílias vão abrir mão de consumo. Normalmente quem está aqui diz, olha, o governo não pode gastar muito, que é ruim. Aqui, se o governo aumenta o consumo dele, o G aumenta, aumenta o Y. Não precisa ninguém perder. Você aumenta a renda total, aí é bom. Digo mais, pode até aumentar Y mais que G, gerando até possibilidade de ganho de consumo e investimento. Então, as duas abordagens levam a resultados muito diferentes, e aí é importante arrumar a cabeça de vocês. Quem determina quem, para onde, qual a direção certa dessa setinha que está aqui nessas duas equações. Você tem os modelos, então, que propõem explicar como é que flutua no tempo os preços, né? A inflação é uma coisa que a gente se preocupa, e o PIB. São duas variáveis muito importantes em macro, a inflação e o PIB, a inflação e o PIB. E aí você tem esses modelos de oferta e demanda agregada que tentam explicar essas variáveis. Então, propõe uma explicação de como o nível geral de preços e o produto agregado são determinados, fornece uma maneira de diferenciar o comportamento da economia no curto e longo prazo, vamos já falar sobre isso. Importante, embora esse modelo pareça com o de micro, eles têm diferenças profundas entre eles, tá? Muito cuidado com oferta e demanda macro e oferta e demanda micro. A leitura é muito diferente dessas duas abordagens. Então, muito cuidado quando passar esses conceitos. Daqui a pouco eu falo mais a respeito. O modelo de microeconomia é um bem. Então, eu estou olhando o mercado de laranja. Quando eu falo do modelo agregado, mesmo quando o micro fala agregada, quando o professor de micro fala demanda agregada, ele está falando assim, a demanda de todas as pessoas por laranja. Então ele está especificando um bem. Quando o professor de macro fala demanda agregada, ele está falando uma demanda completa, de tudo, um bem definido. Não existe muito bem esse bem, é uma abstração nossa, a demanda por PIB, digamos assim, que é uma coisa mal definida. Então isso quer dizer que lá na microeconomia você tem que tomar muito cuidado com os efeitos entre os produtos. Por exemplo, a demanda de laranja depende da demanda de outras frutas, sei lá, tangerina. Se a laranja ficou cara, eu deixo de comer laranja, eu vou comer tangerina, efeito substituição. Em macro isso não faz sentido, porque a demanda é por tudo, não tem essa substituição. Então são conceitos diferentes, é importante ter isso em mente, para não misturar um com o outro, porque dá uma confusão desgraçada quando misturam os dois. Do ponto de vista macro, que é o que eu estou falando aqui, a demanda agregada é a relação entre a quantidade de produto demandada, desse produto geral, que não tem nome, não tem cheiro, não tem sabor, e o nível geral de preços. Também um preço geral, né? Quando a gente fala a inflação subiu, 4% no ano, quer dizer que o automóvel subiu 4%? Não. Pode ser que ele tenha subido mais, menos. O sal subiu 4%? Não. Quer dizer que numa cesta determinada pelo IBGE, de acordo com o índice, normalmente no Brasil a gente usa o IPCA, que é uma cesta muito voltada para consumo de famílias, na média houve esse aumento de preço. Então é um preço genérico. Em macro nós somos genéricos, não é? Então é um produto genérico, um preço
genérico. De forma alternativa, você pode pensar a demanda agregada como quem determina a quantidade de bens e serviços que serão adquiridos para um dado nível de preço. Assim como a demanda lá da micro, a demanda macro agregada, ela tem inclinação negativa. Ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade. Está aqui o nível de preço, né? Maior o nível de preço, menor a quantidade. Está aqui minha demanda agregada. Quais as explicações? Lá na micro, eu já falei um efeito substituição, o outro é o efeito renda. Eu não sei se vocês veem isso em introdução à economia. O efeito renda pode ser positivo ou negativo. Quando um bem é normal ou superior, você fica mais rico, você demanda mais do bem. Quando um bem é dito inferior, quando você fica mais rico, você demanda menos do bem. É um bem que normalmente pessoas de renda baixa consomem, mas pessoas ricas não. Sei lá, hoje em dia com esse negócio de alimentação saudável isso mudou, mas antigamente tinha um exemplo que você dizia: carne de primeira, bem superior, você ficou rico, agora vai comer filé, picanha. Carne mais, chamava carne de segunda, não sei se o nome ainda é esse, porque eu volto a dizer, no mundo saudável, o que era primeira vira segunda, etc. Mas sei lá, músculo, umas carnes assim, miúdos. Geralmente quem tem é mais pobre que vai consumir, porque são mais baratas. Então essa relação do efeito renda ele pode ser positivo ou negativo. Vocês devem ter visto em introdução à economia. Em macro, os efeitos são outros. O primeiro efeito é chamado efeito renda de Pigou. Ele quer dizer o seguinte: se você tem uma queda no nível geral de preços, o valor de estoque de moeda, ou seja, a moeda que nós temos aí, nosso patrimônio em moeda, ele aumenta. Ele aumenta, porque os preços caíram, né? Vale o contrário, se os preços sobem, nossa moeda vale menos, a gente fica mais pobre. Isso torna possível realizar o maior número de transações, o que aumenta a quantidade de demanda. Ou seja, o preço subiu, seu dinheiro lá. Você pode até pensar outros patrimônios não indexados passaram a valer menos, você está mais pobre, consome, demanda menos. Ou vice-versa. Os preços caíram, você ficou mais rico, você demanda mais. Se só tem um bem na economia, não faz sentido pensar que ele é inferior, né? Ele é um bem normal, pelo menos. Efeito juros de Keynes. Aqui foi Keynes que deu essa contribuição. Quando você reduz o nível de preço, as famílias demandam menos moeda. As coisas estão mais baratas, de forma que a moeda excedente pode ser utilizada para comprar títulos que rendem juros. Então esse dinheiro que sobrou, você vai investir, você vai comprar títulos lá do governo. Essa moeda usada para comprar títulos passa a pertencer ao banco que os ofertam como empréstimo. Então você pegou o seu dinheiro, levou para o banco, porque agora sobrou, e o banco vai emprestar isso. Como aumentou essa oferta de empréstimo, cai a taxa de juros e isso aumenta o investimento da firma. O investimento é parte da demanda agregada, né? C mais I mais G mais X menos Y, o I aqui. Então, aumenta a demanda. E finalmente o efeito câmbio de Mundell-Fleming, é o terceiro efeito. A redução da taxa de juros causada pela queda nos preços, nós já discutimos como isso acontece, faz com que parte dos investidores internacionais retire o dinheiro do país. Como para isso acontecer, eles vão vender reais e comprar dólares, né? Então, eu quero tirar meu dinheiro do país, eu vou vender os reais que eu tenho, vou comprar dólar e tirar. Aliás, está saindo muito dinheiro do Brasil nos últimos meses. Então, essa saída desvaloriza o real, né? Porque você está vendendo reais e comprando dólares, então valoriza o dólar, desvaloriza o real, e isso aumenta as exportações, reduzindo as importações. Aumenta X, diminui M, ou seja, aumenta aquele lado do Y, né? A demanda, visto como demanda. Então, esses três efeitos, você não precisa ter os três, numa economia fechada não tem o efeito Mundell-Fleming e assim por diante, mas esses três efeitos compostos, eles geram essa relação inversa. Então, quanto menor o nível de preço, maior a demanda agregada, quanto maior o nível de preço, menor a demanda agregada, a quantidade demandada, né, via demanda agregada, essa é a demanda agregada. Com essa ferramenta a gente pode pensar em alguns conceitos. Um deles é política monetária. Então supõe que você tem preço, você tem lá os seus preços e você reduz a oferta de moeda. Então o Banco Central deixou menos moeda. Quando você faz isso, você reduz essa quantidade de moeda à disposição das pessoas e isso levaria a uma redução de Y. Com menos dinheiro as pessoas vão comprar menos. Nesse caso, a demanda é a qualquer preço, né? Eu mudei a moeda, então aquela relação está dada, P e Y. Então você desloca a curva de demanda agregada, você vai deslocar para a esquerda. Vale o contrário, se você joga moeda na economia, as pessoas vão procurar comprar mais, a demanda delas aumenta, só que não por causa do preço, por causa de um fator externo que foi moeda.
vai para a direita. Então, se você aumenta a oferta de moeda, a demanda agregada vem para a esquerda, desculpa, para a direita, ela se desloca. Se você reduz a oferta de moeda, ela vem para a esquerda, né? Quando você reduz a oferta de moeda, ela vem para a esquerda. Então, quando um governo quer se deslocar para fora a demanda agregada, ele, por exemplo, vai expandir a oferta de moeda. Hoje em dia, ninguém trabalha mais diretamente com a oferta de moeda. O equivalente a fazer isso é reduzir os juros. Então, por que o Banco Central está reduzindo os juros na pandemia? Porque ele quer que as pessoas, com juros menores, as pessoas gastem mais, demandem mais. Essa é a ideia, você quer compensar a demanda. Se vai funcionar isso no meio de uma pandemia, é uma discussão que economistas estão tendo. Mas essa é a ideia de, no mundo todo, os bancos centrais estarem reagindo com redução de juros, que é equivalente a deixar mais moeda na economia. Bom, se a oferta agregada é muito parecida com a a demanda agregada, na oferta a coisa começa a pegar. Também é uma relação de preço e quantidade, só que agora a inclinação ela vai depender de hipóteses. Ela vai depender de hipóteses. Uma maneira de conciliar, eu falei para vocês que entre aquelas duas abordagens, né, a clássica e a keynesiana, tem muita coisa no meio, tentando conciliar. Uma maneira de conciliar, ela está no livro de macro do Mankiw, é chamada de abordagem novo keynesiana, que junta um pouco essas duas abordagens, keynesianas e clássica, é o seguinte, é você dizer o seguinte, olha, o problema é o horizonte de tempo. No longo prazo, os preços se ajustam. As empresas conseguem ajustar os preços dela. E aí, no longo prazo, então, eu vou dizer que preços são flexíveis, ou seja, todos os preços se ajustam de modo a atender às necessidades dos envolvidos. Por exemplo, suponho que você mora de aluguel. Você tem um aluguel lá que você paga, sei lá, R$2.000 por mês para morar. No curto prazo, você não consegue ajustar esse preço. Tem um contrato. Pouco importa se tiver uma inflação no país. Você não vai o proprietário do imóvel não vai conseguir cobrar mais porque tem um contrato. Mas no longo prazo, ele vai ajustar. Quando você for reajustar, não sei se é um ano e meio, depende do contrato. Mesma coisa meu salário. Suponho que tem um surto de inflação no Brasil, aí meu salário cai, porque os preços subiram muito. Aí eu vou chegar na UNB e vou dizer, eu tô mais pobre. E a UNB vai dizer, problema teu, a gente tem um contrato, teu salário reajusta uma vez por ano. Se congelar, menos do que isso, mas esses preços eles ficam fixos, rígidos, no curto prazo. No longo prazo eles se ajustam. Esse conceito é que vai trabalhar a gente nesse começo de oferta e demanda agregada. Isso é o equivalente a dizer o seguinte, que o longo prazo é clássico e o curto prazo é keynesiano. Como a análise clássica considera que os preços se ajustam, quer dizer, a essência da análise clássica, ou de oferta, ou como vocês quiserem, é que os preços estão sempre se ajustando. Eles sempre se ajustam. E na keynesiana, não, tem rigidez de preços. Então, alguns dizem que o Mankiw diz isso, por exemplo, no livro dele de macro. O longo prazo é clássico, o curto prazo é keynesiano. A pergunta que ninguém responde é quanto tempo é o curto prazo. Essa eu também não vou responder, eu vou deixar para vocês. Mas a ideia é que se tem um choque na economia, tem uma dinâmica de curto prazo e uma dinâmica de longo prazo, e elas são diferentes. E por que eu estou trazendo esse assunto? Um assunto um pouco técnico, mas eu estou trazendo porque para a gente entender a política de um governo, essa dinâmica diferente no curto e no longo prazo é fundamental. É fundamental, porque o governo já tem eleição ano que vem. Cara, o presidente ele quer ganhar a eleição, seja quem for, pode ser o Bolsonaro, o Lula, Dilma, o Fernando Henrique. Eu não estou aqui dizendo partido A, B ou C. O que eu estou dizendo é que o político quer ser reeleito. Então você chega lá, o economista, agora é o Paulo Guedes, mas podia ser o Manteiga no passado, o Meirelles na época do Temer, sei lá, o Malanco, o Fernando Henrique, e diz, presidente, se o senhor fizer essa política, no curto prazo nós vamos ter um efeito de aumento do emprego ou da renda. Mas no longo prazo vai gerar inflação. Aí o presidente vai dizer, vem cá, quanto é o curto prazo? Isso eu não sei exato, mas para eleição, não, para eleição a inflação não chegou ainda, então manda bala. Depois que eu ganhar a eleição eu resolvo o problema da inflação. Então essa interação da política com a economia, quando olhada do ponto de vista do longo prazo e curto prazo da política econômica, ela gera dinâmicas muito interessantes e permite entender certas decisões de governo, né? Se a gente pensa que o governo quer se manter no poder. No longo prazo, então, agora eu vou fazer as ofertas. No longo prazo, o nível de produto é determinado pela tecnologia, pelo capital, pelo trabalho. Ele não depende do nível geral de preços. Por quê? Porque os preços estão se ajustando o tempo todo.
Os preços se ajustaram, eles estão no lugar que devia estar. Então quem vai determinar mesmo quanto vai ser produzido é a função de produção, igual lá no crescimento. É a função de produção. Se você lembrar na nossa parte de crescimento, a gente não falou de nível de preço, ninguém falou de inflação lá. Era capital, trabalho e produtividade. Então é aquela lógica de longo prazo que vem para cá. Se isso é verdade, o nível de preço geral não tem efeito nenhum. E a oferta agregada de longo prazo, eu vou chamar de OALP, ela é uma reta vertical em Q estrela. Então, a produção Q estrela vai acontecer, é determinada pelo capital, pelo trabalho e pela tecnologia. A produção é essa. Então, esse é o longo prazo. Mas não faz sentido, professor, porque você está dizendo o seguinte, se aumenta o preço, o cara não quer produzir mais? Pensa em macro, não pensa em micro. Estou dizendo que aumenta todos os preços, não só o preço do produto que ele vende, como o preço de todos os custos dele. Então ficou na mesma. É como se eu multiplicasse os preços por 10. No passado, lá na época da inflação, de vez em quando dividia preço por 1000. Não acontecia nada. Todos os preços estão subindo e descendo na mesma proporção, ou na proporção adequada de cada preço. Então não tem esse efeito, né? Não é só um preço. É exatamente por isso que a rigidez vai mudar esse resultado. Porque quando tem rigidez, uns preços sobem, outros não. Aí tem jogo. Mas se todos os preços se ajustam, não vai ter efeito nenhum desse nível geral de preços. E a oferta agregada, então, tem essa cara, eu estou chamando de oferta agregada de longo prazo. Né? O nível geral de preço representa todos os preços da economia, como eu estou falando. Como eles são flexíveis, um aumento no nível de preço, você não está aumentando só o preço do bem e serviço da firma, mas de todos os custos dela, inclusive salário, matéria-prima, etc. Então não há por que aumentar a produção e nós temos essa relação vertical. No curto prazo, a ideia é diferente. No curto prazo, os preços estão fixos. Em versões mais sofisticadas, alguns preços estão fixos, outros não. Mas para simplificar nosso argumento, eu vou supor que todos os preços são fixos. Você pode pensar que o curto prazo é um dia, é uma hora. Então tem um período aí que ninguém consegue ajustar preço nenhum. Se isso é verdade, o preço está dado e agora a oferta agregada vai ser uma reta horizontal. Então está aqui a nossa oferta agregada de curto prazo. Ela é horizontal porque o nível geral de preço está dado. Tem um P barra aqui, que é o preço fixo. Quando eu quiser ver equilíbrio, o efeito dessas coisas, eu vou botar tudo isso num gráfico só. Então eu tenho a oferta agregada de curto prazo e longo prazo, eu tenho a demanda agregada e agora eu vou buscar o equilíbrio. Em geral, uma economia em equilíbrio de longo prazo também está no de curto prazo, mas o contrário não é verdade. Então, eu posso pensar que eu tenho uma situação como essa. O ponto A, a economia está no equilíbrio de longo prazo. No ponto B, a economia está no equilíbrio de curto prazo. Então, o conceito é diferente. No equilíbrio de longo prazo, a demanda agregada corta a oferta agregada de longo prazo. Faltou a OLP aqui em cima, mas é a reta vertical. No de curto prazo, ela corta a oferta agregada de curto prazo. Qual é o problema? Como quem manda é o longo prazo, uma economia que está numa situação dessas, com o tempo ela vem para cá. Ela vem para o ponto A. Então, se a economia, essa situação do ponto B é temporária. Então, você imagina que a economia estava em equilíbrio aqui, o governo jogou moeda na economia, aumentou o gasto, ele deslocou a demanda agregada, ela veio para o ponto B, todo mundo ficou feliz. O governo ganhou a eleição, depois ela volta para o ponto A e vem a inflação. Mas o governo já foi reeleito. Vocês já viram essa história antes? Depois de uma eleição, preços sobem e produto cai? Bem recente, bem recente. Às vezes o povo fica com raiva e dá o troco, mas aí é outra história. Se eu colocar expectativas, e expectativas é um assunto fascinante, tanto em macro quanto em microeconomia, eu consigo essa ideia de que alguns preços são rígidos, por exemplo, salário, que é tipicamente rígido, e outro não. Você tem modelos de demanda, o mais famoso é o modelo ISLM, que permite incorporar efeitos do câmbio, avaliar os efeitos da política monetária e fiscal nos juros nominais. Tudo são extensões desse nosso modelo. Você tem modelo de oferta, como o modelo RBC de Real Business Cycles, ou ciclos reais de negócios, que permitem detalhar a produção e colocar choques na economia. Os modelos mais usados atualmente misturam a estrutura dinâmica do modelo RBC com a ideia de curto prazo e longo prazo, curto prazo keynesiano e longo prazo clássico devido à rigidez de preço. Esses modelos são chamados DSGE, que significa Dynamic Stochastic General Equilibrium, ou modelos dinâmicos, modelos de equilíbrio geral, modelos estocásticos de equilíbrio geral dinâmico, desculpem. Então esses modelos são os modelos usados hoje em dia pelo Banco Central, pelos grandes bancos, e para elaborar
política econômica. Antes da gente terminar aqui esse assunto, só quero bater um pouco mais na tecla desse gráfico aqui. Talvez eu tivesse ter feito outro exemplificando. Porque esse gráfico pega exatamente essas dinâmicas de curto e longo prazo. Se você olha em alguns países, os Estados Unidos é muito bom de olhar isso, porque os Estados Unidos têm eleições regulares, né? Eles têm lá, desde o começo, eles fazem eleições regulares de 4 em 4 anos. E você percebe que as variáveis macro, elas realmente têm um ciclo acompanhando a eleição. Chama isso de ciclo eleitoral, que é aquela ideia de que quando um governo está perto de uma eleição, ele quer ou aumentar o gasto, ou aumentar o gasto aumenta a demanda, né? Porque o gasto é parte da demanda, ou ele quer jogar a moeda na economia, geralmente baixando a taxa de juros, porque isso estimula a economia vai para o ponto B. Só que, com o passar do tempo, essa economia volta para o ponto A. Se o político for bom, ou se o economista do governo for bom, ele suaviza isso de tal maneira que não revolte a população. Do contrário, se a situação for muito grave, você tem efeitos como... Eu tenho dois casos clássicos no Brasil. Um é mais distante e é mais complicado porque o preço que reagiu forte foi câmbio, mas foi na reeleição do Fernando Henrique. Tinha uma política, ele mudou a política logo depois de eleito, e isso gerou uma certa revolta, na época até falar estelionato eleitoral. Outro foi bem recente, que é a Dilma, que foi muito isso. Ela empurrou a economia em 2014, deu certo, você tinha uma sensação de que estava tudo bem, mas depois ela teve que fazer um ajuste, e esse terminou muito mal, porque houve, claro que eu sei que tem outros fatores, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas certamente aquele ajuste que devia ter sido feito, talvez lá em 2013, bem mais leve, ele foi importante para minar a popularidade da presidente, porque quando chegou em 2015 a economia cai, naquele momento que a gente está falando, ela teve que fazer o ajuste e esse fenômeno aconteceu, levou o preço e queda da atividade. Então é importante fazer essa leitura. Bom, tanto a aula passada quanto essa, elas fazem um resumão de macro. O que é importante na primeira aula é essa discussão do que explica o crescimento na aula passada, e esse conflito de curto e longo prazo que gera política econômica. Nós vamos ver que muitas vezes governos entram prometendo ajuste, fazem ajuste no primeiro ano, mas depois vão soltando. Vão soltando porque o presidente vai pressionando, porque ele está preocupado com a reeleição. Isso está acontecendo agora no governo Bolsonaro. Né? O Paulo Guedes chegou dizendo que vou fazer déficit zero no primeiro ano, depois ele viu que não dava. É claro que esse ano não dá para discutir, a pandemia bagunçou tudo, então a política econômica mudou completamente a leitura dela. Mas aconteceu nos governos do PT, o Lula fez um ajuste fiscal fortíssimo em 2003, depois foi liberando, aconteceu com o Fernando Henrique e assim por diante. Então, algumas decisões de presidente e mudanças de política que nós vamos estudar durante o curso são explicadas por essas diferenças. Quem quiser reforçar um pouco esse tópico, dá uma olhada lá no livro do Mank, de macro, é um livro legal, claro que ele é um pouquinho mais sofisticado que o de Introdução à Economia, mas é o mesmo estilo do Mank, que é um estilo muito leve. Ou então, na nossa reunião, no nosso encontro, a partir da retomada do calendário em agosto, nós discutimos melhor esse tópico. Agradeço a atenção de vocês, essa aula termina aqui.